Meu nome é Paula, tenho 42 anos. Meu filho chama-se Davi, tem 15 anos. Eu trabalhava, né, administração de empresas e de 2014 para cá eu tive que parar de trabalhar para poder me dedicar só às terapias, né, aos planos e em função dele. Eu tive que me mudar e vindo para cá eu não tinha como trabalhar por causa da rotina dele. Então eu deixei de trabalhar para poder ficar com ele. Davi foi diagnosticado com 1 ano e 11 meses. Na época era nível moderado, não falava assim nível de suporte, né? Era grau moderado, não verbal. E com as terapias intensivas, o tratamento, ele aos 3 anos e meio começou a falar normalmente. E dentro desse tempo de terapias ele foi evoluindo e hoje ele é nível 1 de suporte, mas nível 2 é para suporte social, né, a interação social. Mas aí hoje em dia a gente já trabalha nesse meio, né, nível 1 de suporte para algumas atividades, nível 2, e ele hoje evoluiu já bastante. Eu sou a mais velha de 4 irmãos, né, então eu vi bem como era uma criança neurotípica, né? Uma criança comum, né? Então eu acompanhei muito isso. Então logo quando o Davi já apresentava algumas características, quando amamentava, ele não olhava para mim, ele não emitia nenhum som. O Davi foi uma criança que não chorou, bebê que não chorava. Muito raro ele chorar. E ele não emitia sons conforme a gente vê pela média, né? Até 6 meses precisa estar balbuciando, até 1 ano precisa estar fazendo isso, e o Davi não fazia. Então eu comecei a procurar, a pediatra na época falava que não, cada criança tem seu tempo, mas não tem. Existe uma média que a criança precisa estar naquela média, né? E aí eu comecei a investigar, comecei a procurar. Procurei na época uma neuropediatra que era famosa nessa questão do autismo e ela foi naquela época era muito mais fácil de um diagnóstico do que hoje, pelo que eu vejo. Porque comigo não houve nenhum problema. Às vezes eu vejo pais contando que levam quase 1 ano, 2 anos para fechar um diagnóstico. Comigo foi muito rápido. Ela era muito requisitada na época e com 1 ano e 11 meses eu levei. Fizemos algumas consultas, todos os exames neurológicos para saber se tinha algum problema. Com 2 anos ela já fechou autismo e já me deu todo o encaminhamento. Na época ela ainda me falou assim, ela foi até muito, né, ela falou assim, olha, seu filho não vai falar, ele vai precisar de você o tempo todo, vai precisar de uma educação especial e ele vai ser dependente de você. E na época eu lembro que eu cheguei e falei pra ela assim, eu vou ouvir meu filho me chamar de mãe, não tenho, até a minha tia que estava comigo, ela chorava muito, ela ficava assim, Paula, por que você não tá? Eu falei assim, eu creio que ele vai ser o que ele tiver que ser. Se vai ser isso, ok, mas se não for, não vai, então vamos correr atrás. E eu saí de lá e já fui correndo atrás de tudo. Isso foi em dezembro, em fevereiro eu já estava fazendo todas as terapias intensivas de segunda a sexta, muita terapia. Muito difícil porque não havia profissional, principalmente para o autismo, não se falava nisso. E tive muitas portas na cara. Quando eu levava o diagnóstico, o profissional nem me atendia, perguntava qual é o diagnóstico do médico. Autismo, não atendo. Muitas portas na cara. Muitos profissionais não quiseram nem saber o que era. E particular, tá? Que não existia plano de saúde para esse tipo de terapia na época. E um dos profissionais que me marcou muito foi uma fono, que eu fui procurar, que era conhecida na época, e falou assim, não, mas o que você precisa? Você precisa de uma fono, tá aqui o encaminhamento do médico. Mas seu filho não fala. Fono é para tratar criança que fala errado. Aí então a médica deve estar com algum problema, porque se a médica pediu para que ele fizesse uma fono, ela falou assim, não, fono pode esquecer, que a fono só trata quando a criança tem algum problema na fala. Seu filho não fala nada, como que você quer fono? Então foi muito assim, sabe? Foi muito difícil nessa questão de profissionais na época para atender uma criança, né? Aí hoje eu já passo para outro problema, profissionais para atender um adolescente, né? Mas a ONU diz, né, são 70 milhões de
autistas no mundo hoje, no planeta. E de 70 milhões de autistas no planeta, nunca um vai ser igual ao outro. Então, meu filho é único e vou encontrar profissionais únicos para atender meu filho, que é único. Então, a gente vai passando por isso aí, mas foi difícil. Hoje, às vezes, quando eu vejo um pai e uma mãe reclamando, eu fico assim, você não sabe de nada, você não sabe de nada. Porque era muito difícil, muito difícil. Na época foi muito complicado. Profissionais para entender e tratar, né? Mas tá dando certo. Não foi muito entendido na época não, porque não se falava em autismo, não se sabia o que era autismo. Eu conhecia de muito vago, fui passar a estudar sobre. Lembro que não existia aqui no Rio de Janeiro curso sobre isso. Eu fiz um curso à distância em São Paulo sobre autismo, sobre pais de autistas. E eu lembro que eu recebia por correio apostilas, porque não existia essas coisas de live, nada disso. E foi difícil porque não se falava nisso e automaticamente se entendia de retardo mental. Era retardado mental, né? Que se fala assim, numa época antiga, né? E uma outra coisa que me marcou muito foi a questão assim, não, mas não pode, na família não tem ninguém assim? Tipo, eu falei assim, não tinha, agora tem. Não, tem alguma coisa errada, porque não tem ninguém com problema de cabeça na família. Não tem como ser, porque não tem ninguém. Então, foi complicado, mas não pela questão do preconceito. Foi de entender o que era, do porquê, porque normalmente se vê muito em família síndrome de Down, né? Alguém já teve, e realmente transtornos não se fala. Aí a gente começou a observar atitudes de algum primo, de algum parente, de alguma coisa, a gente vai começando a observar, né? E depois do meu filho eu tenho um primo, que no caso seria filho de uma prima, que tem TPAC, também tem problemas sociais, então a gente vai vendo que não tinha, mas a partir de agora tem, né? Então a gente está sempre, mas foi um pouco complicado, assim, de entender do porquê estava tendo aquilo no momento, né? Mas assim, mais por tios, por avós, pais, gerações, assim. Eu e meu marido, a gente super recebeu de boa, não tive nenhum problema em si de por quê? O problema é seu, o problema é meu. Foi bem tranquilo, assim, pra gente. E eu sempre falo isso, existe empatia, existe porque eu passei por isso, existe empatia pro autismo criança. A partir do momento que vira um adolescente para um adulto, acaba isso. Às vezes a pessoa fala assim, é difícil a inclusão, criança e tudo mais, e fala assim, é difícil, você acha difícil agora? Depois você vai ver como é que é. Difícil é agora, porque existe, tadinho, é criança, não entende. Depois que se torna um adulto, vamos dizer, né? Acaba totalmente. A empatia, ela acaba mesmo. As pessoas não entendem, não querem saber. Você fica... Para ele é difícil na questão de interação com adolescentes, porque os adolescentes já é uma fase difícil. Cada um está preocupado com si. Então é difícil para ele nessa questão. Para mim não é tão difícil porque a gente sempre viveu muito, eu sempre vivi muito na realidade que ele precisa, que eu preciso para ele, né? Então o que serve para ele agora, o que eu preciso fazer para que ele que alcance algo. Então eu não tenho muito envolvimento com essa questão de conscientização do autismo, inclusão do autismo, porque não é a realidade que eu vivo e nunca vivi. Eu sempre vivi cada um buscando pelo seu. Se o que serve para o meu filho vai ajudar uma outra criança, um outro adolescente, eu sempre estou disposta a ajudar. Mas cada um vive uma maneira, uma realidade diferente. Cada um tem uma necessidade diferente. Então o que serve para o meu pode não servir para o seu. Então eu não tenho que chegar para você e falar, não, vai fazer sim, vai funcionar, funcionou para o meu. O que funciona para o meu não funciona para o seu. A minha realidade é diferente, totalmente diferente da sua. As minhas expectativas para o meu filho são diferentes das expectativas suas para o seu filho. Então, para o meu, inclusão nunca existiu,
não se tem inclusão, inclusive em escolas, tem péssimas, tudo relacionado à escola, a inclusão escolar foi péssimo para o meu filho foi péssimo, não funcionou. Em torno de empatia em si, com pessoas, funciona porque a gente vive num ciclo fechado, né, de um meio fechado, de amigos e tudo mais, então ali funciona. Não tem uma realidade fora, porque a gente nunca foi, nunca abriu, ele nunca teve amigos fora, mas é difícil. Não vejo assim, pode até achar, você é muito pessimista. Não, eu sou realista. Não vejo uma melhora significativa em questão de se falar de inclusão, de conscientização. Não estou vendo uma melhora sobre isso, sobre a sociedade nisso, porque até pela velocidade da sociedade, das coisas, cada um correndo atrás do seu, tendo que trabalhar, estudar e tudo mais, difícil alguém olhar para o lado e falar, por que você é assim? Muito difícil. Então, eu estou preparando o meu filho para a realidade do mundo hoje. Não estou preparando o meu filho para quando a inclusão funcionar, para quando a sociedade entender. Não, estou preparando o meu filho para a realidade hoje. A realidade é dura e é difícil. Entendeu? Assim, eu vejo, eu vivo isso, ele vive isso e a gente é preparado para isso. Né? O futuro a Deus pertence. Se Deus quiser que as coisas funcionem, peço a Deus para que funcione, porque estou vendo uma demanda muito grande, muitas crianças hoje recebendo diagnóstico. Eu peço a Deus que o mundo futuro seja melhor, mas o mundo que eu enfrento, que o meu filho enfrenta, é difícil. Eu gostaria de ter escutado, né, para eu hoje não romantize o autismo, o diagnóstico, porque vai ser muito difícil, é muito difícil, mas vale a pena. Vale a pena. A renúncia, vale a pena a luta, vale a pena, mas não romantize, porque vai ser difícil, muito difícil. Talvez se eu tivesse entendido isso antes, hoje seria bem mais tranquilo, porque uma coisa que eu falaria para mim também, para que hoje eu entendesse: resolva as suas expectativas por si mesmo. Se resolva, porque não crie expectativas que você não tem condições de lidar com elas. Porque é uma coisa que tem que ser falado para os pais quando você recebe um diagnóstico. Porque o filho, quando você gera um filho, um sonho e expectativas para aquela criança. E não é falado isso. Não é falado isso. Quando você recebe um diagnóstico, um profissional que vem atender, a primeira coisa que tem que ser falado: não gere expectativas. Realize o que você quer para você. E deixa que seu filho vai realizar o que ele quer para ele. Porque as expectativas, elas são muito mais difíceis de se lidar do que com a realidade que a gente vive. Então, se você aprende a lidar com as suas expectativas, você consegue caminhar mais tranquilamente. Porque a cobrança das expectativas do que você quer que um filho seja para você e para a sociedade gera muita frustração. Então você precisa entender que seu filho, ele é único, ele vai passar por situações únicas, ele vai ser único, a sua maternidade é única, a sua vida no autismo ela é única, não vai ser igual a nenhuma outra. Então seja resiliente, Acho que é isso que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, para que hoje eu entendesse o que significa caminhar dentro do espectro autista sendo mãe, não vivendo o autismo em mim, mas vivendo no meu filho, né? Eu acho que a resiliência, ela é muito importante. Você saber se moldar ao que acontece nessa caminhada toda, porque tá com 15, meu filho vai fazer 16, mas eu já penso nos 18, que ele quer tirar a habilitação. Aí a gente consegue fazer. Aí eu já vou pensar nos 25, aí eu já vou pensar nos 30.
e dele, mas eu também estou ficando velha, né? E aí? Então, acho que a resiliência, ela é muito importante. E saber lidar com as nossas expectativas. Acho que é isso que eu quero, que eu queria ter ouvido, que eu hoje deixo para o futuro. Seja resiliente. E vai valer a pena. Vai valer a pena.